Paz do Senhor, povo de Deus, sejam bem-vindos aqui ao canal do Pastor Edre, um canal que promove a palavra de Deus com o objetivo de edificar o corpo de Cristo. Sempre pregando a palavra de Deus com zelo e com responsabilidade. Hoje eu estou aqui para gravar mais uma pré-aula na nossa Escola Bíblica Dominical, na qual nós usamos a revista da Editora Betel Dominical, e esse terceiro trimestre de 2022, nós estamos aqui estudando uma série de ensinamento do Sermão do Monte de Jesus, e hoje nós já estamos na lição de número 8, que fala sobre os ensinos de Jesus sobre oração, que será lecionado no próximo dia 21 de agosto agora, em todas as Assembleias de Deus do Ministério Madureira e as demais igrejas que assim aderem ao ensinamento da Editora Betel. Mas, antes de começar a nossa lição, eu quero agradecer a Deus aqui pela vida de todos vocês que já me acompanham aqui no canal, que fazem parte do canal do Pastor Edre. Convide outras pessoas para vir fazer parte aqui do canal. Tenho certeza que será uma bênção. E você que está passando aqui pela primeira vez aqui no nosso canal, eu já quero te convidar a vir fazer parte aqui. Inscreva aqui no nosso canal, ative o sininho para você receber as notificações. Toda semana eu lanço aqui aulas da Escola Bíblica Dominical. E se você tem um interesse em ouvir, em aprender a palavra de Deus, esse é o canal certo. Se inscreva aqui, com certeza você será bem-vindo. Deixe um comentário aí, a cidade que você está falando, de onde você está assistindo nosso canal. Com certeza, assim que puder, eu responderei. Vamos para a lição? Lição 8, o ensino de Jesus sobre a oração. Texto áureo. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muitos falares serão ouvidos. Mateus 6, 7. Verdade aplicada. Por intermédio da oração, cultivamos o relacionamento com Deus e expressamos nossa dependência e interesse em glorificar o seu nome em nosso viver. Objetivo da lição: apresentar o modelo da oração do Pai Nosso. Terceiro, explicar a primeira parte da oração, Deus e sua glória. Terceiro, mostrar as nossas necessidades e carências. Aleluia. Nosso texto de referência encontra-se em Mateus. Está localizado em Mateus, capítulo 6, verso 9, 10, 11, 12 e 13. Se você não tem a revista da Escola Bíblica Dominical, pode acompanhar na Bíblia Sagrada, que é o mesmo texto. Vamos ler. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não vos induza à tentação, não nos induza à tentação, a nós a tentação, mas nos livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. A nossa introdução da nossa lição diz assim: orar é conversar com Deus. Por intermédio da oração, louvamos o santo nome do Senhor, pedimos perdão por nossas falhas, agradecemos o que Ele nos concede e faz por nós e em nós, e falamos como estamos nos sentindo. 1 Tessalonicenses 5, 17. Tópico 1. A oração modelo dos discípulos de Cristo. A oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bons ensinamentos acerca da pessoa de Deus, daqueles que o adoram e das formas de se chegar até Ele. Nosso tópico 1.1 está escrito assim: ensina-nos a orar. Nos dois evangelhos onde o Pai Nosso é mencionado, Jesus ensina a maneira correta de orar. A relação com Deus, que segundo as crenças judias, regia tudo que existe, era algo muito delicado. Por isso, pediram a Jesus que lhe ensinasse a forma correta de se dirigir a Deus, porque, segundo eles, só uma pessoa muito próxima de Deus poderia saber a maneira certa de orar e de falar com Ele. E Jesus era para eles essa pessoa, a pessoa certa. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então, a nossa lição de hoje os ensinamentos de Jesus sobre oração. A lição está expandindo aqui o tópico 2 da lição passada, que nós estudamos a lição número 7, sobre a vida interior e as práticas externas. Aqui, ó. Vou voltar aqui um pouquinho para nós ver. A coerência entre a vida interior e a prática externa. Então, no tópico 2, aqui nós estudamos a lição passada, Jesus aqui condenando a maneira como os fariseus
eles se portavam mediante a oração. Como eles oravam, eles saíam para as ruas, nas sinagogas, nas praças, nas esquinas, somente para ser visto pelas pessoas, para serem venerados, para serem aplaudidos e para receber seu próprio louvor próprio. Ou seja, estavam recebendo seu galardão, e Jesus ensinou que a oração precisa ser em secreto, porque em secreto o Pai, que está em secreto também, nos abençoa, e no tempo certo Ele nos exalta, no tempo certo os frutos aparecerão, e com certeza nós seremos aí vistos publicamente, porque nós estamos em secreto com Deus, mas Deus nos abençoa em público. Então, a lição de número 8 hoje parece que está expandindo o assunto da semana passada, quando Jesus condena a prática hipócrita dos fariseus de orar, e também Jesus ensina como orar corretamente. E ali a multidão, diante do monte, ali no Sermão do Monte, estavam os discípulos, a multidão, e mediante esse ensinamento de Jesus, ali as pessoas que estavam ali, com certeza os discípulos também, ficaram curiosos e pediram a Jesus que os ensinasse a orar, porque existia uma crença naquela época, uma crença judia, que orar a Deus era algo muito delicado, era algo que trazia medo para as pessoas, porque acreditavam que não poderiam se dirigir a Deus de qualquer maneira, ficavam com medo de se expressar, porque poderiam estar ofendendo de alguma forma a Deus. Então, eles acreditavam que só uma pessoa muito próxima a Deus poderia ter acesso ao Pai, poderia ter acesso de falar com Deus. Então, muitas pessoas tinham medo de chegar-se até Deus, até o Criador, devido a essas crenças que foram surgindo, e até mesmo também porque no Antigo Testamento, nós sabemos que no período dos sacerdotes, Deus escolhia sacerdotes e profetas para se comunicar com o povo. Por exemplo, Moisés era o que subia no monte e conversava diretamente com Deus e trazia ali as informações à nação de Israel. Então Deus ele sempre separou essas pessoas para que tivessem intimidade com ele, para demonstrar a sua vontade para seu povo. Deus escolheu profetas, sacerdotes, falou com reis e outras pessoas que foram escolhidas também no Antigo Testamento foram agraciados pela poderosa presença de Deus, ouvindo diretamente a sua voz, assim como Deus fez lá com Samuel, ainda criança, o Senhor falou com ele. Mas nos dias de Jesus as pessoas tinham medo, porque os fariseus, os mestres daquele dia, até amedrontavam as pessoas, porque eles acreditavam que só eles tinham acesso ao Pai, só eles poderiam falar com Deus, porque só eles estavam habilitados para falar com o Senhor. Mas quando as pessoas ali, os discípulos, pedem para Jesus ensinar eles a orar, então, porque eles acreditavam porque Jesus era a pessoa íntima, veio do céu, veio da parte de Deus, então Jesus era a pessoa mais certa para ensinar eles a orar, para levar eles até o Pai. Então Jesus, ele traz uma oração ali, poderosa, uma oração que serviu de modelo. Então ele falou, quando forem orar, vocês oram assim, Pai nosso que está no céu. Então Jesus ali ele quebra um protocolo, porque os judeus e a nação de Israel, a nação judaica, acreditavam que só eles poderiam ter acesso a Deus, só eles poderiam ter acesso ao Pai. E nem eles chamavam o Senhor de Pai, chamavam de Javé, Deus, Jeová, porque eles não tinham ainda essa intimidade, não tinham esse costume de tratar Deus como Pai. Eles tratavam como Pai a Abraão. Então, quando Jesus ele chega ali e fala, Pai nosso que está no céu, Jesus estava dizendo aqui que o Pai, ele é para todos. Deus, ele não é exclusivista, Deus está preocupado com toda a sua criatura, com todos aqueles que ele criou. Então, Jesus estava dizendo ali para a multidão, quando ele fala Pai nosso que está no céu, na oração, Jesus estava dizendo que Deus era Deus dos judeus, Deus era Deus dos gregos, dos sírio-fenícios, Deus era Deus de todas as nações que estavam ali representadas por cada pessoa daquela multidão. Então essa oração de Jesus, ela causou um certo impacto ali, até mesmo para os judeus que não aceitavam que Deus fosse Pai de todos, que Deus fosse Senhor de todos, porque eles acreditavam desde o Antigo Testamento. Vocês lembram que na lição de Ezequiel aqui, que nós temos aqui no canal aqui, uma série de estudos sobre o livro de Ezequiel, como a nação de Israel se tornou exclusivista, como a nação de Israel se fechou e expulsou as demais nações de perto de Deus. E nós sabemos que Deus nunca foi à vontade do Senhor que Israel fosse a única nação exclusiva. Israel foi escolhida para ser a nação modelo, mas para que o plano do Senhor se cumprisse em resgatar toda a humanidade. Aleluia. Então, quando Jesus traz essa palavra aqui, Pai Nosso, então ele está incluindo a todos.
Então, eu e você somos filhos de Deus quando nós aceitamos Ele como Senhor e Salvador. A palavra de Deus diz lá em João, Ele veio para os seus, que é para os judeus, mas os seus não o receberam. Mas todos quanto o receberam, deu-lhe poder de ser chamado filho de Deus. Então, hoje, aqueles que se rendem aos pés de Jesus são chamados filhos de Deus. Então, ao ponto de que as pessoas estavam ali se rendendo aos pés do Senhor, ouvindo os ensinamentos de Jesus, poderiam ser considerados filhos de Deus. Aleluia. Então, com a oração do Pai Nosso, Jesus rompe uma rígida atitude que afastava os homens de Deus e ensina um caminho que facilita o diálogo com Deus, a quem Jesus chama de Pai. Então, Jesus estava ali quebrando ali esse elo, quebrando ali esse paradigma de que existia uma classe exclusiva para entrar na presença de Deus, mas Jesus estava dizendo que todos que estavam ali poderiam ter acesso a Deus como Pai, poderiam ter um diálogo de pai para filho, um diálogo de intimidade, de família. Então eu posso me achegar com Deus, conversar com Deus, eu tenho livre acesso ao Senhor, porque hoje eu não preciso mais ser intermediado por um sacerdote, ou até mesmo por um profeta, porque Jesus já pagou um alto preço naquela cruz do Calvário, quebrando ali toda a barreira que me impedia de chegar até Deus. Hoje eu posso ter acesso a Deus porque o sangue de Jesus está sobre a minha vida e eu posso me achegar através do sangue do Cordeiro sobre o trono do nosso Deus e eu não ser fulminado pela glória do Senhor, porque o Senhor é santo. E eu, como pecador, não posso me aproximar de Deus se não for através do sangue de Jesus, se não for pelo nome de Jesus Cristo. Eu não posso me achegar a Deus porque eu posso ser fulminado. Mas com o sacrifício de Jesus, é claro que hoje eu posso dobrar meu joelho, eu posso orar. Aonde eu estiver, eu posso ter intimidade com o Pai. Lembra lá da nossa lição passada? Que os fariseus tinham horário de orar e tinham um dia certo de orar, momento exato. Hoje não, hoje nós temos livre acesso ao Pai. Hoje nós podemos orar no trabalho, nós podemos orar no nosso quarto, nós podemos orar no trânsito, nós podemos orar em qualquer lugar. A gente elevar nossos pensamentos a Deus, Deus está ouvindo as nossas orações, porque Deus procura verdadeiros adoradores. Homens e mulheres que não adoram para se amostrar, para se apresentar aos homens, mas que adoram o Senhor em espírito, tá vendo? E em verdade. Muitas vezes não é necessário nem você abrir a boca, nem eu abrir a boca. A minha oração em espírito é ouvida por Deus, porque hoje eu tenho livre acesso ao Pai. Então os fariseus manipulavam ali até mesmo essa prática da oração, mas Jesus quebra tudo isso e leva a multidão para junto do Pai. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Tá gostando da aula? Não saia daí, fique até o final. Se precisar sair, dá um intervalo, mas não pula esse vídeo, depois volta e termine de assistir, porque até o final da aula tem coisas muito boas aqui para nós. Vamos para o subtópico 1.2, oração e sua ordem. A oração está dividida em duas partes. A primeira metade se refere à glória de Deus, o seu nome, reino e vontade. A outra metade trata da nossa necessidade e problemas pessoais. Deus é preeminente, recebe o primeiro lugar, depois então é que vamos dirigir as nossas necessidades e desejos. Tá vendo aí um segredo para entrar na presença de Deus? Não é a gente logo começar a colocar nossas necessidades, aquilo que estamos precisando, nada disso. A gente entra na presença de Deus com oração, com súplica, a gente entra na presença de Deus adorando o nome dele, cantando louvores ao seu nome, adorando, exaltando o nome do nosso Deus. Essa é a primeira parte da oração. A gente entra com uma parte ali de adoração e depois a gente passa para a parte de colocar as nossas necessidades diante do Senhor. Então, primeiro, para entrar na presença de Deus, nós precisamos agradar a Ele, precisamos louvar o seu nome. Depois, o Senhor conhece nossas necessidades. Quando nós abrir a nossa boca, o Senhor vai se agradar de nós e vai com certeza nos agraciar com aquilo que nós estamos precisando. A primeira parte nos apresenta Deus como um Pai, um Deus que tem um nome santo e que deseja que seu reino se estabeleça na terra juntamente com a sua vontade. Quando ele fala assim, Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino. Então, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade. Então, quando fala esta palavra, venha a nós,
o vosso reino. Isso significa que Jesus já estava ali clamando ao Pai, né, nessa oração modelo: venha a nós o vosso reino. Hoje nós temos o reino de Deus implantado em nós, mas é um reino invisível, um reino espiritual. Mas é claro que esse reino que Jesus está falando aqui, nós vamos estudar mais ali na frente, que é o reino escatológico, é o reino milenial, o reino que Deus, o próprio Jesus, irá governar esta terra. Então Jesus está falando aqui sobre o reino milenial. Venha a nós o teu reino. Então nós hoje provamos um pouquinho do reino, nós até participamos do reino de Deus, mas o reino é espiritual, mas chegará o momento em que esse reino será estabelecido. Então a segunda parte que se ocupa uma das três necessidades essenciais do ser humano, das três esfera do tempo nas quais o homem se move. Então é pão, uma necessidade presente para o sustento diário, perdão, que nos remete ao passado, e ajuda na tentação. Então a segunda parte da oração modelo que Jesus falou, primeiro é engrandecer o nome do Pai, segundo é colocar nossas necessidades diárias de pão, de necessidade de perdão e necessidade de auxílio na hora da tentação. Então é a segunda parte da oração, porque ela seguiu uma ordem, a oração de Jesus seguiu uma ordem. Jesus não chegou pedindo ao Pai logo pão, não chegou logo falando sobre as necessidades do povo, nem pedindo perdão. Jesus entrou na presença do Pai: Pai nosso que está no céu. Então Jesus está pedindo: Pai que está entronizado, o Pai que está sentado no alto e sublime trono, e precisa ser glorificado, assim como os 24 anciões, os 4 seres viventes adoram ao Pai nos céus. Nós precisamos entrar na presença de Deus com adoração. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Então o princípio da oração que segue é esse: primeiro adora, depois a gente coloca a nossa necessidade diante do Pai, que tudo conhece. Então eu vou ler aqui um pouquinho aqui do comentário aqui da revista. Um princípio jamais mudará. O princípio jamais mudará. Será sempre colocar Deus em primeiro lugar, e depois que lhe apresentamos quem somos e como estamos, e para que haja segundo a sua vontade. Então o princípio da oração é esse: primeiro a glória de Deus, a vontade do Pai, depois as nossas necessidades. Aleluia. 1.3, vamos para 1.3, do Pai para os filhos. Esse modelo de oração foi dado por Jesus Cristo para combater as vãs repetições feitas pelos fariseus. Olha aí, falando das vãs repetições novamente. A invocação inicial começa com os discípulos chamando Deus de Pai. Olha o espanto que causou chamando Deus de Pai. Não era incomum os judeus considerarem Deus como Pai de Israel, mas como Pai de indivíduo, Pai de indivíduos numa relação especial era bastante inusitada. Esta experiência de pai e filho era característica de relação de Jesus com Deus. Então, aquilo que Jesus tinha de característica de relação com Deus, uma relação de pai com filho, ele passou aos seus discípulos. Então, o verdadeiro mestre é esse, é o que ele sabe, ele ensina aos seus discípulos. Então, o que Jesus sabia era chegar ao Pai. Jesus tinha intimidade com o Pai, Jesus veio do céu, então ele conhecia o Pai, ele era o próprio Filho de Deus na terra, então ele passou essa relação aos seus discípulos para que eles viessem seguir, uma relação de pai para filhos. Então, foi uma inovação naqueles dias, porque as pessoas que estavam ali eram tão julgadas, eram tão desprezadas pelo Império Romano, pelo Império Religioso da época, que essas pessoas não tinham valor nenhum. Tanto é que Jesus falou: bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino do céu. Então, Jesus estava elevando essas pessoas que estavam ali na multidão e os seus discípulos a uma posição de filho. Nós temos hoje uma posição de filho diante de Deus. Então, se alguém apontar o dedo no seu rosto e dizer que você não é nada, que você não é ninguém, que você não tem valor algum, eu quero dizer que você tem uma posição. Eu e você somos filhos de Deus, nós estamos numa posição elevada. Então nós estamos na posição de filho, não somos bastardos, não somos mais povo estranho, não somos mais inimigos de Deus, mas hoje nós somos amigos de Deus, tratados como filhos dentro desse reino que Jesus veio para estabelecer, o reino de Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para o tópico 2, Deus e sua glória. Então essa é a primeira parte da oração ainda do Pai Nosso. A primeira parte da oração é seguida por um detalhe importante: paternidade divina. Quando Jesus fala Pai Nosso, a paternidade divina,
o nome santo de Deus e o estabelecimento da sua vontade. Pai nosso que está no céu, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Então, três coisas Deus estava revelando ali nessa primeira parte do Pai Nosso. Então, o 2.1 vai dizer assim, Pai Nosso que está no céu. Nós vamos tratar agora essa frase, Pai Nosso que está no céu. Homens de Deus do Antigo Testamento, como Noé, Abraão, Davi, jamais ousaram chamar Deus de Pai. E em Jesus Cristo que o relacionamento pai e filho entre o Criador Santo e as suas criaturas pecadoras é celebrado de modo incrivelmente elevado e próximo. Então, olha, presta atenção. Nem Moisés, nem Noé, nem Abraão, nem Davi, nenhum dos apóstolos do passado, dos profetas, nenhum dos que Deus ali falava intimamente com eles, tiveram essa ousadia de chegar diante de Deus e o tratar como Pai. Mas com Jesus foi celebrado ali um acordo, aleluia, uma aliança maravilhosa, uma aliança incrível, algo mais elevado, colocando nós na posição de filho, ou seja, no lado do Pai, na posição próxima. A posição do filho é próximo ao Pai. Então, onde o Pai está, o filho também está. Vocês lembram quando o filho pródigo, o filho mais velho, veio reclamar ao pai porque que ele estava ali festejando com o filho pródigo que havia desperdiçado todos os bens da família? O pai falou, filho, tu sempre estás comigo, o que é meu também é teu. Então ali era uma relação próxima. Na verdade, o filho mais velho não gozava disso porque ele mesmo fechou o coração, mas o pai sempre esteve ali. Hoje não é diferente, Deus está na mesma posição, na posição de nos abençoar, de nos ouvir, de nos dar uma vida de vitória, uma vida de conquista, uma vida espiritual abençoada. Cabe a mim e a você tomar uma posição de filho e estar próximo ao Pai. É claro que muitas pessoas querem ter Deus como Pai, querem que Deus os abençoe, mas não obedecem ao Pai, não estão próximos e por isso não alcançam as bênçãos de Deus. Então as bênçãos de Deus, as bênçãos celestiais de Deus como Pai para seus filhos, é daqueles que têm intimidade com Deus. Então se você quer ter bênção de Deus, procura chegar-se a Deus e Ele se chegará a vós outros, aleluia, para que você e eu receba as bênçãos que o Senhor tem para nos dar. Então o Senhor está aí para nos abençoar como Pai que está no céu. Basta eu e você querer estar na sua presença. Então, Pai Nosso, nas palavras de John Stott, trata-se como Pai, reflete nossas consciências acerca de um Deus pessoal, amoroso, poderoso. Quando ele diz nosso Pai, indica que ele não é apenas o Pai de um ou de outro. Pelos méritos de Jesus Cristo, passamos a compartilhar uma experiência de família com Deus, como Pai, uns com os outros como irmão. Aleluia! Então, através de Jesus, nós temos hoje esse privilégio de ter Deus como Pai e ter os irmãos em Cristo como irmãos, uns ou outros, porque todos somos filhos de Deus através de Cristo. Então, Jesus, John Stott traz aqui esse comentário para nós, dizendo que com Cristo nós estreitamos a nossa relação com Deus e passamos a compartilhar uma experiência de família, aleluia. Era isso que Jesus estava ali proporcionando aos discípulos e aos ouvintes, uma experiência de família, algo que eles nunca tinham provado. Jesus estava elevando ali seus discípulos e seus ouvintes a uma posição mais elevada. Aquele que era desprezado, aquele que era humilhado, agora está compartilhando ali uma experiência familiar com Deus, aleluia. Deus é nosso Pai e nós somos filhos dele. Éramos criatura porque todos os pecados destituídos estavam da glória de Deus. Não poderíamos nos aproximar de Deus porque o projeto original foi quebrado lá no Jardim do Éden e o homem passou a ser estranho a Deus. Porém, Deus nunca desistiu do homem e enviou seu filho, nascido de mulher, como Gálatas diz, no tempo oportuno, Deus enviou seu filho, nascido de mulher, nascido sobre a lei, para entregar a vida por todos nós, para estreitar os laços e cumprir o plano de Deus, que é ter o homem próximo, que é ter intimidade com as suas criaturas. Mas agora Jesus estava nos elevando de criatura de Deus a posição de filhos de Deus. Então isso é muito maravilhoso. Dá vontade de a gente continuar glorificando o nome do Senhor, porque nós temos uma posição hoje diante de Deus. Você tem uma posição de filho. Aleluia. 2.2, santificado seja o teu nome. É a primeira parte da oração.
É a segunda frase da oração, santificado é o teu nome. Este Deus a quem chamamos de Pai também é Deus a quem devemos nos aproximar com reverência e adoração e temor e admiração. Aqui é uma parte muito importante. Nós compartilhamos essa experiência maravilhosa, extraordinária de ser chamado de filho, de estar próximo de Deus, mas isso não nos dá o direito de extrapolar os limites aqui dessa relação de pai com filho, porque Deus é santo, que santificado seja o teu nome, e se Deus é santo, a partir do momento que eu extrapolo, eu violo aqui a santidade de Deus, é claro que eu estou sujeito às punições, porque Deus, ele sempre foi santo, ele é santo e vai continuar sendo santo. Então, muitas pessoas estão brincando de entrar na presença de Deus, muitas pessoas estão brincando do evangelho da graça. Não, cuidado, nosso Deus ele continua sendo santo, continua sendo Deus zeloso, mas ele também continua sendo Deus consumidor. Então, que nós possamos continuar gozando dessa posição de filhos, mas sempre com muito respeito e com muita adoração ao Senhor, com muito temor e admiração pelo nosso Deus. Nada de banalizar Deus, nada de banalizar o nosso Criador, porque o fato de sermos filhos, de termos conectividade com Ele por causa do sangue de Jesus, agora isso vai abrir precedente para eu banalizar a presença de Deus. Nada disso. A presença de Deus continua sendo santa. Aleluia. Deus é nosso Pai que está no céu e Ele combina amor e santidade, tá vendo? Ele nos ama, temos uma posição de filho, mas ele continua sendo santo. Então nós precisamos andar santo na presença de Deus. Santificado seja o seu nome, é uma expressão de relevância que evita excesso de confiança. Quando oramos assim, expressamos o desejo de que o próprio Deus seja reverenciado e que tudo denota e representa seu nome. Então, o fato de nós sermos filhos, está vendo aqui, ó, o fato de nós sermos filhos nós não podemos ter excesso de confiança. Agora Deus é meu pai, agora eu vou fazer o que eu quero porque o Senhor é meu pai. Então, irmão, assim como nós temos uma relação natural de pai com filho, assim como o pai, nosso pai, meu pai, me dá liberdade como filho aqui na terra, mas não me dá o direito de respeitar meu pai, de desobedecer meu pai, de envergonhar meu pai. A minha relação com o pai aqui, pai humano, ela precisa de ser uma relação de amizade, de amor, de compartilhamento, mas precisa ter respeito aqui pela autoridade paterna que foi colocada diante de mim e de você que está me ouvindo. Então, existem muitas pessoas aí que não respeitam o pai, estão sendo beneficiados pela presença do pai, pela autoridade do pai, porém não respeitam o pai, não obedecem seus pais. Então, isso é errado. Nós precisamos respeitar os pais humanos aqui na terra e também, da mesma maneira, precisamos respeitar Deus como um Deus zeloso. Amém? Deus revelou a sua natureza de bons nomes, diferente, ele é tão inefável que não se pode expressar toda a sua grandeza e glória. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Por isso que ele diz eu sou e resume nisso. Eu sou e o Senhor é inefável, a sua glória é infinita. Então o Senhor sempre vai ser Deus, sempre vai continuar sendo Deus. E nós, como fazemos parte desse reino, somos súditos nesse reino, precisamos ter Deus como Pai, mas precisamos respeitá-lo e adorá-lo. 2.3, nós estamos no 2.3. Venha a nós o teu reino e seja feita a tua vontade. Essa é a terceira frase da primeira parte da oração do Pai Nosso, a oração modelo que Jesus ensinou aos seus discípulos. A oração ensinada por Jesus inclui o estabelecimento do reino aqui na terra, onde a vontade soberana de Deus deve unir céu e terra. Venha a nós o teu reino. Olha que eu falei lá no começo, venha a nós o teu reino. Eu vou aprofundar mais aqui. Venha a nós o teu reino. O comentário bíblico pentecostal diz que a expressão venha a nós o teu reino fixa o tom claramente escatológico. Olha aqui, orientando os ouvintes ao cumprimento do tempo, do fim, do estabelecimento final do reinado de Deus no mundo. Requer o fim de toda instituição humana, e que não seja com finalidade, com conformidade, toda instituição humana será destruída, será finalizada, que não esteja em conformidade com a vontade de Deus. Aleluia. Então, quando Jesus declara que venha a nós o teu reino, assim como eu mencionei no início, ele está falando aqui claramente sobre o reino escatológico,
Nós estudamos aqui no trimestre passado sobre o Apocalipse, o livro da Revelação, e lá nós tivemos uma aula que falava exclusivamente do reino milenial, do período milenial, na qual Cristo virá para governar o mundo por 1000 anos. Então será 1000 anos de paz, 1000 anos de gozo, de alegria, de muito conhecimento e de muita presença de Deus. Será o momento em que não haverá mais ali a maldade. A maldade não vai estar atuando naqueles dias, e nós sabemos que Jesus estava falando: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, será escatológico, ou seja, quer um homem quer não, a vontade de Deus vai se cumprir, porque os planos de Deus, eles não são frustrados. Então, para que a vontade de Deus para que a vontade de Deus seja estabelecida, é necessário que alguns reinos sejam destruídos, que alguns reinos saiam da frente, que não estão agindo conforme a vontade do nosso Deus, para que a vontade de Deus seja entronizada. Então é isso que vai acontecer. Jesus vai destruir o anticristo, vai destruir a besta, as duas bestas, vai destruir Satanás e vai estabelecer o seu reino milenial. Então, quando Jesus estava falando: venha a nós o teu reino, isso é escatológico. É claro que hoje nós já gozamos do reino espiritual que está aqui dentro de mim. Hoje eu tenho paz de Deus, hoje eu tenho entendimento da presença de Deus, mas eu sinto a presença de Deus. Hoje o reino é invisível dentro de mim, mas chegará o momento em que esse reino será estabelecido de maneira física. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Vamos indo para o ponto 3. Nossa lição hoje está uma bênção. Se você está gostando, deixa um like aí, viu? E eu quero agradecer a Deus por você estar até aqui o final. Chegou ao ponto 3. Isso significa que a aula está envolvendo os alunos, que a aula está te abençoando, que a aula está te edificando, e você não quer sair daí até findar o vídeo. Muito obrigado, que Deus continue te abençoando e continue aqui conosco. Nós estamos indo para a parte final do vídeo, e eu tenho certeza que você está aprendendo, porque eu estou aprendendo também sobre a oração modelo que Jesus ensinou os seus discípulos. Aleluia! O ensino de Jesus sobre a oração. Agora, a segunda parte da oração vai falar das nossas necessidades. A segunda parte da oração é seguida por mais 3 detalhes importantes. Então, assim como teve 3 detalhes na primeira parte, Pai Nosso, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, foi 3 etapas da primeira, foi 3 partes, foi 3 assuntos da primeira etapa, e agora nós vamos estudar mais 3 palavrinhas aqui, 3 assuntos da segunda parte da oração do Pai Nosso. Uma oração que é tão feita em alguns lugares aí, sem nenhum entendimento, com vãs repetições, orando sem sentido algum, sem saber o que estão orando. Então, mas aqui hoje nós estamos aprendendo o verdadeiro sentido e valor real do Pai Nosso, do que Jesus falou. Não é pecado orar o Pai Nosso, é uma oração modelo que Jesus deixou para nós, porém é um modelo. Hoje a oração, irmão, não se restringe somente ao Pai Nosso. Aqui foi o modelo que Jesus deixou. Hoje a oração é o quê? É entrar na presença de Deus e expressar tudo aquilo que nós estamos sentindo ao Senhor, na posição de filhos, na posição de herdeiros, junto com Cristo, que é co-herdeiro desse reino. Então, nós hoje temos essa bênção diante de nós de entrar na presença de Deus, e podemos orar o Pai Nosso, mas podemos também usar palavras que vão até o trono do nosso Deus e vão ali atrair a presença de Deus para nós. Porque não adianta ficar rezando, orando o Pai Nosso 24 horas sem sentido algum. Então, será vãs repetições, não é isso que Deus quer de nós. Deus quer de nós uma oração sincera, uma conversa franca, uma conversa simples. Não precisa de usar palavras difíceis, porque Deus não está preocupado com palavras difíceis. Deus está preocupado com um coração quebrantado, um coração verdadeiro, um coração íntegro, que verdadeiramente fala o que está sentindo, porque Deus nos conhece, Deus nos sonda e sabe de tudo. Então não adianta eu dizer que vou orar e entro na presença de Deus e começo a usar palavras difíceis sem sentido algum, porque Deus sabe que no fundo, eu estou usando de hipocrisia. Mas se eu entrar na presença de Deus de maneira verdadeira, com certeza o Senhor vai ouvir a minha oração. Vamos lá? 3 detalhes: a provisão de Deus, a pureza pessoal e a proteção divina. Primeiro, a provisão de Deus na segunda parte. Na segunda, pureza pessoal, e terceiro, proteção divina. Vamos lá? 3.1 da nossa lição. Pão nosso de cada dia.
Orar pelo pão cotidiano é viver em total confiança da provisão de Deus. Israel havia aprendido essa lição com o maná do deserto. Todos os dias eles recebiam o maná vindo direto da mesa de Deus, como está em Êxodo capítulo 16, verso de 1 ao 10, Salmos 78, verso 23 e 24. Aquele pão era suficiente apenas para um dia, nem mais, nem a menos. Assim como o maná foi fornecido diariamente, os discípulos também deveriam depender da provisão divina em cada dia. Jesus advertiu seus discípulos a não se preocuparem demasiadamente com o futuro. Aí, então, nessa parte aqui da provisão, assim como Deus, nós sabemos que Deus lá no deserto, Deus ensinou Israel a viver em total dependência do Senhor. Assim também Jesus estava ensinando seus discípulos a não andar preocupados, ansiosos. Nós vamos ter uma lição aqui na frente, nas próximas edições, se não me engano, a lição de número 10, deixa eu ver aqui, ó. A lição de número 10, que nós vamos aprofundar bastante essa lição sobre as solicitudes da vida, sobre as ansiedades. Jesus está aqui ensinando seus discípulos a viver de maneira dependente de Deus. Todo aquele que vive na dependência de Deus, ele não está preocupado com o amanhã. Pode prestar atenção, a pessoa que é muito ansiosa, a pessoa que está muito preocupada com o amanhã, o que vai acontecer, irmão, essa pessoa não está na dependência de Deus. É claro que estar na dependência de Deus não nos torna nós uma pessoa desmantelada, não nos torna uma pessoa desleixada, que deixa tudo para lá, que não está preocupado com o futuro. Não é isso. Essa lição está nos levando a nós depender do Senhor. É claro que nós planejamos, é claro que nós estudamos, fazemos faculdade, temos nossos sonhos, temos nossos objetivos, mas sabendo que tudo está na vontade de Deus. Então nós precisamos estar na vontade do Senhor. É por isso que hoje, nos dias de hoje, muitas pessoas estão tão preocupadas em colher para amanhã, em guardar para amanhã, que não estão com medo do amanhã e acabam não entrando na dependência de Deus. Isso é perigoso. É por isso que hoje nós temos muitas pessoas aí, depressão, pessoas ansiosas, pessoas que estão se suicidando. Por quê? São pessoas que não aprendem a depender totalmente do Senhor. Então, a partir do momento que você e eu entregamos a nossa vida a Jesus, irmão, a palavra de Deus diz que não eu mais vivo, mas Cristo vive em mim. Então eu não preciso estar preocupado com o amanhã. Tem muitas pessoas preocupadas com o amanhã, o que vai acontecer na economia, o que vai acontecer com a igreja, o que vai acontecer com a política, irmão. Para com isso. Nós precisamos depender de Deus hoje. Amanhã Deus proverá. Amanhã nós não sabemos nem se vamos estar aqui. Jesus pode voltar esta noite. E aí? Nós na ansiedade, nós na preocupação, podemos até perder essa chance de ser arrebatado. Então nós precisamos estar em vigilância, é hoje que nós precisamos estar na presença de Deus. Eu te garanto que se você e eu estiver na presença de Deus hoje, agradando ao Senhor hoje, irmão, o nosso futuro não é incerto, o nosso futuro não é um futuro negro, nosso futuro é um futuro na presença de Deus. Pode ter certeza, aqueles que são fiéis ao Senhor serão cuidados por Ele amanhã. Então, nós precisamos hoje, nos preocupar em estar na presença de Deus, nós estar preocupado em fazer a vontade do Senhor. É porque é bem verdade que nós hoje, nos dias de hoje, na correria, nós queremos que Deus faça a nossa vontade, mas nós precisamos aprender esta oração, colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. A verdadeira oração é aquela que você se dispõe de todo eu, de todo o seu querer e coloca a sua vontade submissa à vontade de Deus. Com certeza, se a vontade de Deus, a vontade de Deus vai prevalecer sobre a sua vida. Então, se você está orando para que a vontade do Senhor seja feita, para que o nome do Senhor seja glorificado, não preocupa com o dia de amanhã não, querido, minha querida. Amanhã Deus vai prover, porque assim como Ele provê aos pássaros, aos lírios do campo, que os pássaros não plantam, mas Ele escolhe o ano todo, assim também o Senhor vai cuidar de mim e de você. Então, essa oração que Jesus estava falando, pão nosso de cada dia, pão nosso de cada dia. Jesus não falou pão nosso de amanhã ou de ontem, falou pão nosso de cada dia. Então, todos os dias, nós precisamos entrar na presença de Deus para provar da mesa de Deus, para comer do melhor que Deus tem para mim e para você. Que lição maravilhosa nós estamos tendo hoje aqui desta oração que Jesus deixou como modelo, pão nosso de cada dia. Então, hoje é o dia de acessar a presença do Senhor. Hoje é o dia de se deleitar na presença de Deus. Hoje é o dia de se aproximar de Deus. Hoje é o dia de estreitar relacionamento com Deus.
Hoje é o dia de você sentir a presença de Deus. Aleluia. Amanhã está sob os cuidados de Deus. Glória a Deus e aleluia. 3.2. O perdão de nossas dívidas. Irmão, Jesus ensinou uma oração modelo que tem parte que é tão difícil de conseguir de cumprir, mas se a gente se adequar à vontade de Deus, se a gente se colocar na presença do Senhor, com certeza é possível sim cumprir algumas questões aqui desta oração de Jesus. O perdão de nossas dívidas. A oração nos ensina, olha, isso aqui é muito importante, fica ligado. A oração nos ensina não somente a pedir pão diário, tá vendo? Jesus não ensinou somente a pedir pão diário, mas também perdão diário. Olha aí, eita glória, quantas pessoas só quer pão, quantas pessoas só quer bênção de Deus financeira, quantas pessoas só quer crescer, só quer sucesso, mas não lembra de pedir perdão diário ao Senhor, porque nós estamos todos os dias sujeitos a falha, irmão. Todos os dias nós temos que pedir perdão a Deus, porque Deus é santo. Isso significa que Deus está atento não somente às nossas necessidades, mas também com a forma de chegarmos a Ele, aleluia, para pedir. Deus não está preocupado somente em prover o pão de cada dia para nós, mas Deus está preocupado com a nossa alma. Deus está preocupado em nos salvar, em nos levar para morar um dia com Ele nos céus. Então essa é a vontade de Deus. Então, a verdadeira oração, William Barclay fala que a verdadeira oração não é somente pedir, mas é também pedir perdão. Não é somente pedir pão, mas pedir perdão. Aqui, ó. Se não existe entendimento entre os membros da família, eita misericórdia, como podemos querer ter um bom relacionamento com o Pai? Como é que eu quero ter um bom relacionamento com o Pai se eu não tenho um bom relacionamento com os membros da família de Deus aqui na terra, que é a igreja, que é os nossos irmãos? Então, a minha intimidade na maneira vertical com Deus, a minha conexão com Deus vertical, ela passa pela horizontal. Então, a minha conexão com Deus, ela precisa passar pela minha conexão com os irmãos, com o meu próximo, como eu estou me portando diante da minha família, diante dos meus irmãos. Então, tudo isso vai agradar o coração de Deus. A maneira como eu me porto aqui no horizontal vai influenciar na vertical. Então, quer receber poder na vertical, de cima para baixo? Começa a fazer a diferença aqui na horizontal. Começa a pedir perdão, começa a se consertar, começa a fazer o que Jesus faria. Então, com certeza, nós vamos estar aptos a continuar fazendo parte desse reino, recebendo bênçãos vertical e espalhando aqui na horizontal. Com certeza, Deus irá nos abençoar poderosamente. Olha aí. O padrão diz respeito à comunhão. Se não estamos em comunhão com Deus, não podemos orar definitivamente. Nossa comunhão com Deus é influenciada pela comunhão com nossos irmãos. Eita glória! Consequentemente, o perdão é a parte importante da oração, tá vendo? Por que nós precisamos pedir perdão? Se eu não peço perdão ao meu irmão, aquele a quem eu ofendi, se eu não tenho essa atitude, essa prática de pedir perdão, tanto a Deus como aos meus irmãos, isso vai interferir na minha relação com Deus. A palavra de Deus diz que se eu não amo meu irmão, que eu vejo, como eu vou amar a Deus que eu não vejo? Se eu importuno meu irmão, verdadeiramente o amor de Deus não está em mim. Então isso é muito sério. Essa parte da oração que Jesus ensinou aqui, ela é muito poderosa e pode mudar todo o curso da minha e da sua vida. Quando nós passamos a entender essa parte aqui da oração, com certeza uma das partes mais importantes desta oração é o perdão. Nós precisamos sim ter Deus como nosso Pai. Precisamos pedir que o reino venha, seja feita a tua vontade, precisamos pedir o pão diário, mas nós precisamos pedir perdão também todos os dias, aleluia. Então, se você está me ouvindo nesse momento e tem algo que você precisa resolver com alguém, meu querido, não deixa para amanhã não. Liga para essa pessoa hoje, procura ela, se conserta e deixa Deus ser glorificado na sua vida. Porque quem vai ser envergonhado vai ser o mal, vai ser Satanás, porque você vai estar tomando a melhor decisão da sua vida, que é se consertar com os irmãos e estar bem na presença de Deus. Aleluia. Vamos para o tópico 3.3. 3.3, estamos chegando à última parte da nossa lição. Eita glória! Livrai-me de todo mal. Então, a última parte desta oração, livrai-me de todo mal. É impossível viver neste mundo sem ser tentado. Até Jesus passou por isso, tá vendo? Jesus passou por isso lá no deserto, foi tentado por Satanás. Por isso, Hebreus 14:15 diz também isso.
Esse mal é um mal que não podemos evitar, até mesmo, tá vendo? Até mesmo porque a cobiça está dentro de cada um de nós por causa da nossa natureza pecaminosa. Também devemos ter em mente que, embora os anjos do Senhor acampem ao nosso redor, assim como está lá em Salmos, salvo engano, 91, verso 7, embora os anjos acampem ao nosso redor para livrar de todo mal, o inimigo sempre estará ao nosso redor buscando uma brecha, buscando a quem possa tragar. Por isso que a primeira carta de Pedro, capítulo 5, verso 8 e 9, diz assim, ó, lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós, porque o diabo, ele ruge ao vosso derredor, buscando a quem possa tragar. Então, é claro que os anjos do Senhor estão ao nosso redor, eles estão aqui para nos guardar, porém, nós sabemos que Satanás também está ao derredor, buscando nos tragar. Os anjos querem nos livrar e o inimigo quer nos estragar. Então, por isso nós precisamos pedir a Deus proteção divina. Por quê? Porque nós somos seres humanos, nós estamos na condição ainda nessa carne. Então, enquanto nós estivermos nesse mundo, ainda não perdemos a natureza pecaminosa. Então, por isso nós precisamos nos autopoliciar todos os dias para saber como estamos na presença de Deus, para que nós não venhamos cair, para que nós não venhamos dar brecha ao inimigo, não venhamos dar legalidade ao pecado na nossa vida. Porque a partir do momento que eu abro brecha para o pecado entrar, com certeza Satanás não vai brincar de destruir a minha vida. Ele vai tentar entrar com todo o gás para tentar me destruir de vez, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Aleluia. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. Então, nós precisamos pedir a Deus proteção todos os dias, porque nós não sabemos quem maquina mal contra nós, quem fala mal de nós, quem está tramando contra nós. Então, por isso, Deus, ele conhece tudo, Deus, ele sabe o pensamento de todos sobre esta terra. Então, Deus conhece quem está tramando mal contra mim e quem quer o meu bem. Então, por isso que eu preciso orar para pedir proteção divina ao Senhor. Quantas e quantas pessoas no dia a dia têm pedido proteção para a imagem, têm pedido proteção em rituais macabros, sendo que a proteção verdadeira não está somente em um versículo na parede das portas e dos umbrais das casas, ou até mesmo numa imagem que está dentro, em cima de uma estante ou de uma Bíblia aberta, mas a proteção parte diretamente lá do trono de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos estar conectados com o Senhor, pedindo proteção diária todos os dias. Guarde isso que eu estou falando para você. O diabo não brinca de destruir crente. O diabo, a maior função dele é te destruir, é me destruir, é me aniquilar de vez para que eu não venha me levantar e estar na presença de Deus. Em todo tempo que estivermos aqui, seremos bombardeados com as ciladas astutas do nosso adversário. Tá vendo? Olhe lá a batalha de Efésios 6, do soldado. Precisa estar apto todos os dias e, depois de tudo, permanecer firmes e inabaláveis e orando a Deus em todo o tempo. A oração do Pai Nosso nos ensina que cada dia, a cada instante de nossas vidas, devemos rogar ao Pai pela proteção divina. Aleluia. Então, coloque sua vida na presença de Deus. Com certeza o Senhor fará o melhor. Se você cumprir verdadeiramente o que Jesus pede aqui para fazer parte do reino, eu não tenho dúvida de que você será uma pessoa próspera, será uma pessoa bem-aventurada, porque você vai estar sob a vontade do nosso Deus. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu aprendi bastante nessa lição. E no primeiro tópico, é claro que no primeiro tópico nós aprendemos o que no primeiro tópico? Vamos recapitular. No primeiro tópico nós aprendemos que a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus, está repleta de bom ensinamento acerca da pessoa de Deus. No segundo tópico nós aprendemos, aqui no segundo tópico da lição, nós aprendemos sobre a primeira parte da oração, seguida por 3 detalhes importantes: paternidade divina, o nome santo de Deus e o estabelecimento da sua vontade. Aleluia, que a vontade de Deus se cumpra em nossas vidas, não a nossa, mas a de Deus. E a terceira parte final da nossa lição, nós aprendemos que a oração possui mais 3 detalhes importantes: provisão de Deus, que é o pão, a pureza pessoal, aleluia, que é o perdão, perdoar as dívidas do nosso irmão. Tá dívida, mas é perdão. Assim como eu preciso de perdão, eu preciso também liberar perdão. Então nós aprendemos isso nessa terceira etapa e devemos pedir proteção a Deus, aleluia. Se eu quero ser perdoado, eu preciso também liberar perdão. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E com isso nós chegamos ao final de nossa aula. Eu espero sinceramente que, em nome de Jesus, eu tenha aqui contribuído
para um aprendizado na sua vida e que esse aprendizado possa trazer mudança, possa trazer regozijo, possa trazer a alegria de Deus no teu coração, que esse aprendizado possa fazer a diferença no teu dia a dia, na presença de Deus. E eu te espero domingo aqui, se você mora em Goiânia, se você faz parte aqui da capital, eu te espero domingo aqui na Rua 6, aqui na Rua 6, número 303, Vila Santa Helena. Nós congregamos aqui no Campo de Campina, dirigido aqui pelo pastor Jales e a pastora Suzy. Nossa igreja é uma bênção, teremos aula presencial e você, nosso convidado especial, para estar ali no domingo, congregando conosco e aprendendo a palavra de Deus. E o nosso bom Deus permitindo, semana que vem, nós estaremos aqui gravando mais uma aula, a aula de número 9, que terá como tema o tesouro no céu, a candeia e a busca do reino. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meu muito obrigado. Você que ficou até o final desse vídeo, que Deus em Cristo vos abençoe e até a próxima, se Deus assim permitir.